seguindo, amando e servindo. Porque Jesus disse, estando reunido com seus discípulos, que o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Se Jesus, o Espírito mais puro, que desceu ao planeta Terra, veio para servir, o que nós estamos achando? Que o iFood foi feito para nos atender? Não, irmãos. Nós temos que fazer a reflexão. O quanto eu estou sendo útil? O quanto esta minha encarnação está sendo valiosa? Não só para o meu melhoramento, meu engrandecimento, mas para a minha melhoria, para o meu progresso, mas para o progresso dos meus irmãos. O quanto eu estou podendo ser útil? Isso só cada um de nós poderá responder. Porque estamos todos no mesmo barco. Não existem espíritos completamente imperfeitos e também não existem espíritos neste momento de suma perfeição. Isso já nos foi dito. Isso está escrito no capítulo da Gênese, no capítulo 14, que fala sobre os fluidos. Ou seja, a psicosfera dos desencarnados e a psicosfera dos encarnados é que formam os fluidos que são tanto salutares quanto perniciosos. Isso quer dizer o quê? Que as ações de nós encarnados é que vai formar o nosso planeta. Um planeta salutar, bom para todos, ou um planeta trevoso, afundado em orgulho, egoísmo. Porque é assim, irmãos. É assim que vemos. No Livro dos Espíritos nos é dito. Kardec pergunta: o que entrava o progresso da humanidade na lei de progresso? Uma questão que não me recordo agora o número, que está no 3º livro, quando se falam das leis divinas. E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo é o que entrava o progresso e o melhoramento. Ou seja, como vamos quebrar esses aguilhões de sofrimento que décadas e séculos e milênios estão presentes na humanidade? Nós vamos quebrar quando formos bons cristãos, bons espíritas. E é o que nós, neste momento, estamos tentando entender. O que é ser bom cristão? O que é ser bom espírita? Ser cristão e ser espírita é a mesma coisa? Irmãos, seguir a Jesus é o único caminho. Isso é ser cristão. Automaticamente ser um ser espírita de grandeza moral. E assim, todos nós, no nosso íntimo, podemos nos melhorar pouco a pouco, progredindo, evoluindo e quem sabe um dia migrando para planetas mais evoluídos, melhores, como Júpiter, e lá já numa esfera mais elevada, podemos comentarmos um dia: ah, eu sei o que é ser um cristão, eu sei o que é ser um espírita. Hoje, eu sinto muito em dizer a todos vocês que aqui quem vos fala é alguém que não sabe o que é ser um cristão verdadeiro, porque ainda não segue os ensinamentos do Divino Mestre. Assim como Paulo, ao cair do cavalo perante a luz refulgente de Jesus na estrada de Damasco, recebe o chamamento e se torna um dos maiores pregadores da fé cristã. Eu não, como ele, não abdiquei de tudo aquilo o qual ainda o meu orgulho e o meu egoísmo ainda presente em mim me encarcera. Mas eu já digo-vos uma coisa: não sou escravo mais dos meus desejos. Já compreendi
que servir ao próximo é o melhor. Já experimentei do doce néctar do amar e do servir. E rogo todos os dias, irmãos, sem hipocrisia, sem demagogia, vos asseguro, rogo todos os dias, para que tenha a oportunidade de servir. E que um dia, eu possa ser um aspirante do amor e da servidão de Jesus. Se nosso irmão, discípulo, João Batista, nos diz, este, apontando para Jesus, é aquele eu não sou digno de desabotoar as sandálias, mas eu peço a Jesus que me dê força para que eu possa um dia ser um aspirante a servo daquele que ousou um dia a pensar a desabotoar as sandálias do Mestre, porque estarei com a felicidade extrema, porque estarei servindo um discípulo de Jesus. Enquanto isso, irmãos, eu treino. Sabe como? Eu treino todos os dias, servindo aqueles que mais necessitam, aqueles que são os eleitos de Deus. E quem são esses eleitos de Deus? São todos aqueles que perecem na rua, nos albergues, nos asilos, nos orfanatos, nas comunidades invadidas, nas moradias improvisadas embaixo dos viadutos. Porque esses são efetivamente os eleitos de Deus. Porque se lembrarmos do capítulo 5, bem-aventurados que são aflitos, estes, irmãos, têm o fardo a seguirem. Estes estão conseguindo, talvez, mas se eu puder ajudá-los, eu sei que eu poderei ser um dia reconhecido como um cristão. Porque Jesus não tinha uma pedra onde repousar a cabeça quando no planeta Terra, mas servia. Trabalhava incessantemente, irmãos. Curava cegos, coxos, leprosos. Expulsava espíritos obsessores de irmãos obsediados. Caminhava como nenhum maratonista caminhava. Porque para vir de Jericó a Jerusalém, de Cafarnaum até Betânia, não tinha carro. Como é que ele fazia isso? Caminhava. O Divino Mestre não hesitava em pregar para multidões, não hesitava em servir os necessitados, e ainda com a mansuetude, a humildade no coração. Então, mais um aspecto, que para sermos conhecidos como cristãos, para sermos espíritas verdadeiros, a humildade deve ser o nosso lema, a mansuetude e a benevolência devem ser a nossa arma e nosso escudo. E venhamos cá, quando somos humildes, somos tirados por nossos irmãos, nossos familiares, como idiotas. Desculpem a palavra. Somos tirados, colocados como ingênuos. Somos colocados como bobos. Mas e o que há para nos importarmos? Existe algum problema? Se lembrarmos que, para seguirmos os ensinamentos de Jesus, sendo reconhecidos como cristãos, o Mestre nos disse: se alguém quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois aquele que quiser salvar-se, perderá a sua vida. E aquele que perder a sua vida, em nome de mim e do Evangelho, este salvará. Irmãos,
não devemos ter preocupação se ao levarmos um alimento na rua e aquele irmão ao qual ofertarmos esse alimento for um alcoólatra. E vão falar: mas por que fazes isso? Ele não vai se alimentar, e o pouco que se alimentar vai jogar fora. Ele é um alcoólatra, ele não trabalha, passa o dia todo bebendo. E quem disse que devemos ofuscar o brilho da caridade em nosso coração por essas palavras que machucam não só o nosso ser, mas tenho total certeza que Jesus, neste momento, não acredita o mesmo. Então, irmãos, devemos servir incessantemente. Quanto mais servirmos, mais seremos cristãos. Quanto mais abdicarmos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da luxúria, seremos mais espíritas. E vivenciaremos a prática do amor e da caridade fraternal, assim como São Francisco de Assis vivenciou, abdicando-se de si mesmo, de sua riqueza, das festas, do dinheiro, para servir. Servir a quem? A Jesus Cristo. Sendo um verdadeiro cristão, sendo um verdadeiro espírita. E é assim que todos nós devemos estar, como os bons cristãos e bons espíritas.